dando remédio para a pessoa morrer. Ninguém assinou. Quem deu a receita para o Renan. Isso se repetiu no Brasil com quantos milhares de pessoas que ou morreram ou adquiriram doenças que depois tiveram sequelas. Seu tio, meu sogro, meu melhor amigo, quantas pessoas ali, né, foram entubadas? Porque tinha na presidência da República um sujeito com uma agenda negacionista e assassina e genocida. Ele tinha um projeto. E ele mandou dar para as pessoas, receitou remédios ineficazes contra a Covid, num esquema que, aliás, deixou muita gente rica. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, estava receitando remédios aí de um laboratório, depois se descobriu recentemente que era parte de um esquema. Coronéis, parte de um esquema. Essas reuniões da CPI, uma CPI da Covid, teve um barulho, assim, à altura dos crimes que ela desvendou, fruto de um trabalho muito bom. Eu vou passar um trecho aqui na leitura final, feita pelo Renan Calheiros, só para a gente lembrar também. E, poxa, no dia 21, quando formos para a rua, é preciso pedir justiça, é preciso clamar por justiça para o assassino, Jair Messias Bolsonaro. O caos do governo Jair Bolsonaro entrará para a história como o mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória. Reúne o que há de mais rudimentar, infame e sombrio da humanidade. Sabotou a ciência, é despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Esse relator está sobejamente convencido de que há um homiciado no Palácio do Planalto. Sua trajetória é marcada pela pulsão de morte, pelo desejo de exterminar adversários, de armar a população e cultuar carniceiros assassinos como Brilhante Usta, Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner, Hitler e outros infames que completam a galeria tenebrosa de fascínoras da humanidade. Bolsonaro está ao lado de todos eles. Diga lá, Sara Vivaco, a conta chegou para o Bolsonaro? Você tem esperança disso? É grandioso, muito bem colocado, né, esse discurso do Renan Calheiros. Eu acho que quando o Dino resolve, você está falando aí da oportunidade política que ele, né, mas quando ele traz essa questão da Covid, eu acho que ele está trazendo a memória ao brasileiro. Vocês estão lembrando realmente o que aconteceu? A memória mais palpável realmente a das mortes da Covid, de tudo que ele fez, né? Porque uma corrupção fica no plano abstrato, o fato dele ter acabado com o Ministério do Meio Ambiente, transformado em parte do Ministério da Agricultura, por exemplo, isso tudo fica num plano abstrato, um plano político de poder. Quando você traz as 700 mil mortes, sabendo que muitas delas podem ser passíveis de ser imputada a ele, né, por várias coisas, até uma improbidade administrativa, você não tomou as providências que você teriam tomado, o charlatanismo, você professou a cura através de cloroquina que não era, né, ou a prevenção que não é cientificamente comprovado, né, então você tem ali o potencial de vários crimes, o crime contra a saúde pública, né, você propaga a desinformação, a negligência sanitária, crime de responsabilidade, né? Você descumprir o dever constitucional de proteger a saúde, inclusive crime contra a humanidade e um potencial genocídio. Eu vou falar disso, tá? Pelo impacto desproporcional nas populações vulneráveis como indígena. E no caso aí dessa lista do Flávio Dino, então acho que o Flávio Dino é o seguinte, vamos lembrar o povo brasileiro de um evento muito recente, do que foi a arquitetura do Bolsonaro. O Bolsonaro, hoje ele está sob investigação no Supremo Tribunal Federal por um crime de genocídio, tá? Não é por um simples genocídio mesmo, tá? Inclusive com o Supremo Tribunal Federal falando que existem graves indícios.
Uma pessoa que me faltou, duas pessoas que me faltaram nessa lista do Flávio Dino, e que pode ser que elas estão sendo investigadas ou contempladas numa outra investigação, talvez mais específica, é o ministro da Justiça e um membro querido do ciclo íntimo do Bolsonaro, Anderson Torres. O Anderson Torres, ele usou as suas unidades de inteligência da BIM para documentar em tempo real os efeitos letais das políticas com relação aos povos originários, específicos Yanomamis. Desde 2021, ele documenta isso com a inteligência brasileira. A outra pessoa que eu acho que falta nessa lista é a Damares. A Damares, ela requer do presidente Jair Bolsonaro um veto para que não fosse entregado durante a Covid água a populações indígenas, ventiladores, camas de UTI, máscaras. Então, eu acho assim, isso foi parte da minha tese de mestrado, né, no Birkbeck College de Londres. Eu fiz uma cronologia de todas as políticas de desmonte do Bolsonaro com relação aos povos originários. E existe uma documentação muito vasta sobre isso. Um deles, por exemplo, é o relatório da USP. Se você percorrer cronologicamente as notícias, é realmente assustador. Por exemplo, como que o governo Bolsonaro faz com a CESAI? A CESAI é o SUS indígena. Ele vai militarizar, desmontar e messianizar a CESAI. Ele coloca a Silva Wayampi, comprovadamente, que se declara de maneira falsa ser da etnia Wayampi. Os próprios pais dela negam que elas sejam dessa etnia. E a Silva Wayampi começa com uma série de necropolíticas. Então, esse relatório da Covid, eu acho que nesse caso do Flávio Dino é mais específico, né? É com relação à fraude. E aí eu vou voltar aos povos originários uma vez mais. Nós temos várias reportagens assim, bastante relevantes. Por exemplo, nós temos aqui o Clima Info e também o Poder 360, a Carta Capital, que durante o governo Bolsonaro eles compram 19 toneladas de bisteca sob licitações de emergência que nunca foram entregues aos povos originários do Vale do Javari, por exemplo. Nós temos também o caso de que ele cria, o Jair Bolsonaro, junto com um aliado, antes o STF manda ele prover alimentos para os povos Yanomamis, ele cria uma empresa de última hora, que foi a empresa que mais superfaturou, e faz um contrato de 4,4 milhões de reais para entregar calabresa e sardinha para os povos originários Yanomami, que nesse caso é uma alimentação completamente inadequada para eles, né, de produtos superprocessados e enlatados. Então, a gente sabe que a pandemia ela foi a festa das licitações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós temos o caso do Boris Johnson, por exemplo, que faz um contrato de emergência com a Dyson, de aspirador de pó para fazer ventiladores. Então, eu acho que é muito importante que o Flávio Dino traga agora esse momento. Vamos lembrar dos mortos que a gente não precisava enterrar. A pandemia no Brasil não precisava ser tão letal, né? Nós tivemos, por exemplo, que de terras indígenas, apenas 30% das medicações que foram mandadas pelo governo Bolsonaro foram desviadas, 30% foram desviadas. Para quê? Até para garimpeiro. 30% chegaram, 70% desviadas. Então, nós temos aqui uma festa que foi feita durante a Covid, pessoas que morreram por causa dessas políticas intencionais, eu não diria que são políticas, não é uma mera negligência, é uma arquitetura da destruição, realmente, durante o governo Bolsonaro. Então, é muito bom que as pessoas lembrem disso, aqueles que enterraram seus mortos, lembrem que tem CPF, que tem essa pessoa que arquitetou tudo isso, que militarizou, que aparelhou, né? Então, me pergunto também se Anderson Torres e Damares não entrariam nessa lista, talvez não diretamente com as licitações, mas existe hoje uma investigação no STF por genocídio Bolsonaro durante a pandemia contra os povos originários pela a letalidade que essas políticas que ele fez nas populações mais vulneráveis.